Queridos, que maravilha. Esse texto é um texto muito conhecido, muito pregado, e o nosso objetivo nesta noite é trazer só, relembrar algumas lições da palavra do Senhor para os irmãos. Você que tem o costume já de ler a Bíblia, de participar, você já ouviu muito pregação desse texto. Então, nosso objetivo é que o Senhor nos exortar e relembrar e fortalecer a fé dos irmãos nesse texto que lemos. E ele vai falar de algo interessante, que é a transformação na vida dessa mulher. Por quê, amados? Quando falamos de transformação, todos nós lembramos de algumas coisas que aconteceram em nossa vida e que transformaram nossa vida para sempre. Lembro-me no ano de 98, dia 24 de maio, precisamente, de 1998, foi o dia muito especial na minha vida. Foi um dia que o Senhor Jesus me transformou, me resgatou do pecado, transformou, como a gente usa muito a expressão, eu fui convertido, eu me converti a Jesus. Isso foi um dia maravilhoso na minha vida, graças a Deus. Estamos aí caminhando nessa fé há mais de 20 anos, pela graça e misericórdia do Senhor. Porque quando nós encontramos com Cristo, há uma mudança, há uma transformação. E é essa noite que nós queremos falar sobre a vida dessa mulher. O tema da nossa mensagem é poder para transformar. E o texto que lemos, amados, ele começa afirmando que Jesus, quando ele chega ali na praia, um homem chamado Jairo vem ao seu encontro. Nós não lemos o versículo, mas está lá no versículo 21. Jesus, no capítulo 5, tinha ido a Gadara, e ali os irmãos conhecem o texto. Ele é usado ali, Jesus liberta um homem de uma possessão demoníaca, onde a Bíblia diz que havia uma legião, e aqueles demônios entram nos porcos, os porcos se precipitam no mar, e o povo fica muito com raiva de Jesus e expulsa Jesus. E Jesus volta de Gadara, e quando chega aqui nessa região, Jairo vem ao seu encontro, que a sua filha está morrendo. E é interessante que no meio da caminhada, entra essa mulher, Jesus escuta que a filha de Jairo, que tem 12 anos, está morrendo, e ele diz, olha, eu vou até a sua casa. Mas no meio da caminhada, ele encontra essa mulher que entra no meio da história, e ela tem sua vida transformada maravilhosamente. O que nós podemos entender, queridos, aqui, e o Warren Wiersbe, ele faz um comentário muito interessante sobre a vida desses dois personagens, tanto de Jairo como da mulher, que é chamada da mulher do fluxo de sangue. Ele diz que esses dois personagens ensinam alguns contrastes. Jairo era um líder da sinagoga e a mulher uma anônima. Jairo era líder religioso e ela era excluída da comunidade religiosa. Jairo era rico. Ela perdera todos os seus bens em busca de saúde. Jairo tivera a alegria de conviver 12 anos com sua filha, que agora estava morta. Ela sofria 12 anos de uma doença, que estava destruindo a sua vida. Jairo fez um pedido em público a Jesus. Ela aproximou-se escondido. Mas o que nós olhamos em comum é que tanto Jairo como essa mulher, eles reconheceram que eles precisavam de Jesus. Tanto Jairo, com toda a sua riqueza, estava entendendo que só Jesus poderia mudar a sua vida, transformar a vida da sua filha, como esta mulher também. E a Bíblia diz que quando Jesus vai até a caminhada, Jesus vai caminhando, o verso que nós lemos, nós começamos a ver que uma mulher, e a Bíblia diz que ela dá uma identificação, uma característica, que sofria há 12 anos. A primeira característica, nós queremos nessa noite, irmão, ver 3 lições que aconteceram na vida dessa mulher, que serve para mim e para a sua vida. Ver 3 verdades. A primeira verdade que nós encontramos é o sofrimento dessa mulher. O texto que nós vai nos narrar, o texto nos narra, melhor dizendo, no verso 25 a 27, quão sofrido era a vida dessa mulher. Veja comigo, ela diz que aconteceu, quando Jesus ia caminhando, uma mulher que havia 12 anos sofria. Veja o sofrimento dela. Nós podemos destacar que ela sofria fisicamente. Veja,
Era uma mulher que, debilitada por causa de uma hemorragia, que constava que vivia nessa situação miserável, gastando tudo quanto tinha. Então você veja, irmão, essa mulher, 12 anos de sofrimento, fisicamente. A gente às vezes sente uma dor, sente alguma dificuldade, ou essa pandemia que estamos passando, e ouvimos relatos de pessoas que passam 15 dias aí com esse vírus, e falam o quão terrível é. Agora imagina, 12 anos sofrendo dessa enfermidade, fisicamente, fraca, debilitada. Outra coisa do sofrimento dessa mulher que nós podemos ver, essa mulher sofria psicologicamente, emocionalmente. Veja, o verso 25 vai dizer que ela padecera por mão de vários médicos, mas sempre indo a pior. Ou seja, ela não tinha cura, era um fluxo de sangue. E isso causava na vida dela, amados, tristeza. Por quê? Porque ela não podia se relacionar com ninguém. Por causa da lei de Moisés, se você ler lá em Levítico, no capítulo 15, verso 19 a 23, que diz que a mulher, quando ela tinha o fluxo de sangue que estivesse na sua carne, ela devia ficar 7 dias separada. E qualquer coisa que ela tocasse seria imundo. Tudo aquilo que ela tocasse ficaria imundo. E ela tinha que ficar 7 dias resguardada no período da sua menstruação. Mas agora, como essa mulher, com 12 anos, com esse fluxo, queridos, se ela era casada, ela não podia tocar na sua família, seus familiares não podiam visitá-la, quem ela tocasse ficava imundo, onde ela chegava ficava imundo. A Bíblia diz que até cama, travesseiro, banco, onde ela chegasse, aquilo era, pela lei de Moisés, considerado imundo. Então veja só, além de sofrer essa mulher fisicamente, sofrendo agora psicologicamente. Se ela era casada, não podia se relacionar com sua família. E se ela era solteira, não poderia casar. Como vai casar numa situação dessa? Então imagina, queridos, o sofrimento dela. E além de tudo, do sofrimento físico, do sofrimento psicológico e emocional, nós podemos ver também que no âmbito religioso, ela também sofria. Por quê? Porque como imunda, considerada pela lei, ela não podia ir ao templo. Ela não poderia ir ofertar. Ela não poderia ir adorar a Deus, trazer as suas ofertas de adoração. Ela não poderia estar na presença do Senhor. E talvez, querido, passasse no pensamento, ou talvez alguém acusasse, olha, essa mulher deve ser amaldiçoada por Deus. Porque 12 anos não tem cura numa cultura como a judaica, onde alguns comentaristas falam que o fluxo de sangue geralmente por muito tempo era comparado com a lepra. E aí, não estamos afirmando isso, mas imagina a situação daquela mulher, 12 anos na mesma situação. Com certeza, não podemos afirmar, melhor dizendo, mas possivelmente alguém dizia, olha, essa mulher é amaldiçoada por Deus, Deus está irado com ela está em pecado. Ela pecou na vida dela, por isso que ela não tem cura. Então, meu amado, era muito sofrimento. Só que a Bíblia diz que, certo dia, o verso 27, diz que ela, tendo ouvido a fama de Jesus. E aqui eu quero destacar o segundo ponto. Primeiro, na vida dessa mulher, seu sofrimento. Segundo, a fé. Por quê? Veja comigo, verso 27 a 29. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, entre a multidão, tocou-lhe as vestes. Veja, querido, quando ela ouve falar de Jesus, a sua fé, ela é reavivada. E qual é a fama que ela escuta sobre Jesus? Que Jesus tinha visto, dava vista aos cegos, purificava leprosos, libertava os cativos e levantava os coxos, que ressuscitava mortos, que devolvia o sentido da vida aos pecadores que se arrependiam. Certamente ela ouviu isso sobre Jesus.
E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Com certeza, essa palavra veio ao coração dela e gerou novamente esperança para despertar ela e dizer assim, opa, há uma solução ainda. E diz a Bíblia que ela, irmãos, ela se levanta, sai da sua casa, de onde ela estava, e vai ao encontro do Senhor. E ela vai ao encontro de Jesus, porque ela entendeu que em Jesus ela poderia ter a solução. E aqui a gente vê essa ação da sua fé, que a levou a romper com a multidão. Veja, o verso 27 diz que ela sai entre a multidão para tocar em Jesus. Não sabemos se ela sai com o rosto encoberto, porque lembre-se, ela era considerada imunda. Onde ela tocasse era imundo. Eu não sei se ela sai com o rosto coberto, com um véu. O fato é que ela sai entre a multidão. E uma verdade aqui seja dita, queridos. Ela correu um sério risco de vida. Porque ela, no meio da multidão, esbarrando nas pessoas, porque a Bíblia diz que os discípulos dizem, mestre, a multidão te aperta e te oprime. Você tá, não dá nem para a gente se mexer aqui. Com certeza, se o povo descobrisse que era uma mulher imunda e ela estava contaminando pessoas, ela poderia ter sido apedrejada, escorraçada. Mas a fé moveu aquela mulher a ir ao encontro de Jesus. Levou aquela mulher a tocar em Jesus. E aí é o que o verso 29 diz. E logo se estancou a hemorragia e sentiu no seu corpo estar curada do flagelo. Maravilha, queridos. Olha que maravilha. Ela assim que toca em Jesus, a sua vida é restaurada. A sua vida é modificada. Sua cura é completa. Porque, querido, toda pessoa que é tocada, que vem ao encontro do Senhor, que tem um encontro com Cristo, que se rende a Cristo, a sua vida é transformada. Não existe um ser humano que tenha tido um verdadeiro encontro com Jesus e possa ficar com a vida do mesmo jeito. Agora, detalhe, veja que havia uma multidão ao lado de Jesus, mas só uma mulher foi ao encontro do Senhor com fé. Muitas pessoas podem estar querendo buscar Jesus da sua maneira. Mas essa mulher, ela vai com um objetivo, ela está com o desejo de ter um encontro com Cristo. E quando ela tem um encontro, a Bíblia vai mostrar agora a terceira fase da sua vida, a sua restauração. Primeiro, sofrimento, sofrendo fisicamente, psicologicamente, espiritualmente. E agora, ela nesse ato de fé, ela vai ao encontro do Senhor, sabendo que Jesus poderia mudar a sua vida, porque a convicção é tão grande de que Jesus poderia mudar, que ela disse, eu sou tão somente tocar, eu não preciso nem que ele me toque. Mas se eu tocar, eu ficarei curada. E aí o verso 30 vai dizer, 34, e Jesus reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Respondeu-lhe os discípulos, vês que a multidão te aperta e diz que me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada, tremendo, consciente do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. Ela declarou quem era ela, o que acontecia com ela, como ela chegou até ali. E aí, queridos, é isso que me deixa mais alegre no texto, é o verso 34. É o que Jesus fez na vida dela. Porque muitas vezes a gente dá alguma ênfase ao toque da mulher, mas a questão aqui no texto não é a mulher, é o Cristo que transforma vidas. Veja só o que acontece com ela. Jesus olha para aquela mulher e a cura foi tão completa que é a primeira cura que nós podemos ver. Lembre-se, ela sofria fisicamente. Agora ela é curada. Porque a Bíblia diz que instantaneamente secou o fluxo do sangue. 12 anos sofrendo, aquela mulher que sentia dores, fraqueza, agora ela está curada. Jesus olha para ela, queridos, e diz, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e fica livre desse mal. Cura ela fisicamente. Ela agora, no verso 29 que lemos, diz que ela sentiu na hora. Jesus agora restaura essa mulher psicologicamente. Porque ele olha para ela, aquela mulher que era desprezada, e chama ela de filha.
Em Mateus capítulo 9, verso 22, narrando esse texto, ele diz que tem de bom ânimo. Aquela mulher que era desprezada agora ouve uma palavra de filiação. Olha, filha, porque lembre-se, o judeu tinha o orgulho de ser filho de Abraão. E agora talvez alguém dissesse, olha, você não é filha de Abraão, porque você é amaldiçoado. Agora Jesus diz, olha, você é filha de Deus. Restaura aquela mulher, mostrando o amor do Pai pela vida dela. Demonstrando o amor do Pai por ela, o amor de Deus por aquela mulher. Terceiro, Jesus cura aquela mulher espiritualmente. Ele disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Uma mulher que agora estava perdida, agora é restaurada fisicamente, é restaurada emocionalmente e agora é restaurada espiritualmente. Jesus salvou aquela mulher. Vai em paz. A tua fé te salvou. E aí ele diz uma coisa interessante. Fica livre deste mal. A palavra mal no grego, queridos, é mastix, que significa chicote ou açoite. Imagina, olha o sofrimento que ela tinha. Jesus diz, olha, fica livre desse sofrimento, que parecia um açoite, chicotes na vida dela, parecia um flagelo na vida daquela mulher. E Jesus diz, agora você está livre desse mal. E aqui dentro desse texto, meus amados, eu enxergo algumas verdades para a nossa vida. A primeira é que assim como Jairo e essa mulher que estavam sofrendo, toda a humanidade hoje sofre de um mal chamado pecado. Não só fisicamente, as pessoas às vezes vão à igreja, e não é errado. Ah, não, eu vou na igreja, olha, fulano está doente, eu vou orar, pedir para que Deus cure a vida dela e tal. Tudo bem, eu não vou condenar, não é errado. Mas sabe que existe um mal maior do que a doença que essa mulher tinha, era a doença espiritual, que era o pecado. E da mesma maneira que Jairo e essa mulher entenderam que só Jesus poderia mudar a vida dela, você que está me ouvindo nessa noite, você precisa entender que só Cristo tem o poder de transformar a sua vida e perdoar os seus pecados. Só Ele, queridos. Veja que Jesus podia ter olhado para ela e disse assim, filha, tá bom, você está curada, pode ir embora. Mas não, ó, tua fé te salvou. Porque, querido, o mais importante na nossa vida não é a cura física, é sim a salvação. É para onde nós vamos depois da morte. A eternidade é o assunto mais importante na nossa vida. Tem pessoas que não ligam, dizem, o inferno é aqui, quando eu morrer Deus faça de mim o que quiser. Não é assim que a Bíblia ensina. O tempo é hoje. E a verdade é que essa mulher entendeu que ela precisava de solução de vida. E só Jesus poderia mudar a sua história. Só Jesus, querido, pode transformar. Só Jesus pode perdoar o pecado que tem lhe afastado você de Deus. Porque o pecado traz sofrimento. O pecado traz a miséria, o deixa no estado mais miserável. Ele é tão terrível, querido, que Isaías diz, olha, capítulo 59, verso 2, os vossos pecados faz separação entre vós e o vosso Deus. E Tiago diz que aquele que é amigo do mundo, dos prazeres mundanos, se torna inimigo de Deus. Veja como o pecado ele maltrata o ser humano. Além de trazer toda a desgraça que já traz produzindo, porque a terra amaldiçoada por causa do pecado, ainda leva você para o inferno. Mas essa mulher, como já entenderam, que só Jesus poderia mudar a sua vida. A segunda questão, e aí eu faço uma pergunta, como está a sua fé? Ou aonde está a sua fé, melhor dizendo? Por que eu pergunto isso, querido? Porque geralmente quando se prega sobre esse texto, a gente escuta alguns pregadores dando muita ênfase à fé dessa mulher. Olha, a mulher, às vezes talvez você escutou a mensagem, a mulher de uma fé excepcional. A mulher de uma grande fé, um toque maravilhoso de fé. Mas o texto ele não está dando ênfase, não está destacando a mulher de fé, mas sim o objeto que ela procurou, que é Cristo. Está entendendo? Não é a fé dela, a fé é importante. Você diz, eu tenho fé em Deus, mas realmente você está depositando ela em Jesus Cristo, porque a fé é importante, mas em quem você está depositando? Lembro de mim uma história que eu vi de um jovem que
O navio estava naufragando e ele não sabia nadar e todo mundo pulando e não tinha mais bote salva-vida, não tinha mais colete. E ele pensou assim, nossa, e agora? O que é que eu faço? Se eu não sei nadar, se eu pular, eu vou me afogar. Já sei. Eu vou pular, mas vou me agarrar em um objeto. E aí eu vou sobreviver. Veja, ele tinha fé. Se eu pular e segurar alguma coisa, eu vou sobreviver. E ele pulou. Só que ele se agarrou a uma caixa de papelão. E aquele papelão desmanchou e ele afundou. Muitas pessoas estão assim. Elas têm fé, mas elas estão depositando em coisas que não podem salvá-las. Às vezes é numa imagem, às vezes é numa pessoa, às vezes é no emprego. Então a questão aqui não é a fé, mas é para quem pode responder essa fé. Não é se ela tinha uma grande fé, mas se ela estava crendo no Deus Todo-Poderoso que tem poder de responder. É essa a questão. Onde está a sua fé? Se não tiver em Jesus Cristo, querido, lamento, você está crendo em vão. E talvez a sua vida não mudou, não é porque Deus é mau. A pessoa diz assim, olha, eu não sei o que é que eu fiz nessa vida, será que Deus não me ama? Será que Deus é ruim? Porque a vida não muda. Mas a sua fé está depositada nele? Você já se rendeu a Cristo? Então a fé dessa mulher é importante e é maravilhosa. Mas veja, ela tinha fé, ela correu atrás dos médicos, não puderam resolver. Mas quando ela ouve falar de Jesus, quantas vezes você tem ouvido o Evangelho? Pessoas pregando dia após dia, olha, se arrependa dos seus pecados, Jesus muda a sua história, Jesus muda a sua vida, e você não crê. Você tem fé, mas está depositando na palavra de Deus. Então lembre-se que a questão não é a fé. A fé, você pode ter fé, dizer assim, eu creio de todo o coração, mas se ela não estiver na pessoa certa que é Cristo, me perdoe, mas não vai servir de nada a sua fé. Vai levar você para o inferno. Terceiro, querido, da mesma maneira que aquela mulher ouviu falar de Jesus e entendeu que ele podia mudar a sua vida, eu e você precisamos nos render ao senhorio de Cristo. Ela chegou para ele e veja a palavra do Senhor, fica livre desse mal. Quem é nessa terra, líder religioso, que pode dizer para o homem, fica livre de teu mal? Buda morreu, não pôde nem sarar a vida dele. Maomé, Allan Kardec, fundador do Espiritismo, Flammarion, que foi o seu sucessor. Maomé, nenhum desses homens tiveram, e nenhum que surgiu líder religioso pode dizer assim, olha, vem até mim e eu vou livrar você deste mal, que é o pecado. Mas Jesus olha para ela e diz, filha, a tua fé te salvou, vá em paz e fica livre deste mal. Jesus tem esse poder de mudar a sua história, de transformar a sua vida. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Veja, ele disse lá em Mateus capítulo 11, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Mais uma vez eu pergunto, quem pode hoje dizer, eu dou descanso, eu dou paz à sua alma? Meu irmão, só Jesus Cristo. Só Jesus Cristo pode mudar a sua história. Mas a pergunta é, e você vai aceitá-lo ou não? Qual a sua decisão dentro do evangelho que é pregado? Porque sabe que você é responsável pelos seus atos. Não, mas Deus faça de mim o que quiser. Meu irmão, Deus não vai mandar você para o inferno. O pecado já está levando você. Então não é Deus que faça o que quer, mas qual a resposta que você tem dado ao evangelho que é pregado? Essa mulher entendeu. E só Jesus poderia mudar a sua história. Jairo entendeu que Jesus poderia mudar, ressuscitar a sua filha, mudar da saúde da sua filha. E você? Qual é a sua resposta diante desse poder transformador que vem de Jesus Cristo? Então que você nessa noite entenda que só Cristo pode salvar. E detalhe, outra coisa, Jesus, essa mulher, ela veio escondido, mas Jesus se revelou para ela. Sabe para quê, irmão? Eu acredito que Jesus não quis simplesmente mostrar a ela que ele era um curandeiro, mas ele era o Deus Todo-Poderoso. Porque muitas pessoas têm buscado Jesus não pelo que ele é,
mas pelo que Ele pode proporcionar. E não faça isso. Deus não barganha com ninguém. Eu preciso reconhecer que sou pecador e aceitar Jesus como Salvador, porque Ele morreu naquela cruz para perdoar o meu e o seu pecado. Então que você esteja consciência disso. Que só Jesus Cristo tem poder de perdoar pecado. Padre não perdoa pecado, pastor não perdoa pecado, Papa não perdoa pecado, ninguém tem poder de perdoar os seus pecados, a não ser Jesus Cristo. João capítulo 1, 1 João capítulo 1, verso 7. Se andarmos na luz como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É o sangue de Jesus que pode purificar seus pecados, querido. Que Deus te abençoe nesta noite. Que o Senhor te fortaleça. E saiba disso. Jesus não mudou. Ele tem poder de transformar o mais miserável pecador num filho e numa filha de Deus. Que Deus te abençoe nesta noite. Que o Senhor te fortaleça. Que você possa meditar melhor nesta palavra e orar pedindo que o Espírito Santo transforme a sua vida. Deus te abençoe, querido.